Eu ainda não sei direito como que é digerir e degustar, né, e ter essa apreciação completa de ter uma boa memória para um time inglês vindo ao Santiago Bernabéu. Não são muitas, tá? Depois de tantos traumas que foram ativados hoje pelo senhor Rodrigo especialmente, hoje o Manchester City sai daqui com uma vitória num jogo que não foi lá essas coisas, especialmente o segundo tempo foi um pouquinho, como eles dizem aqui, aburrido. Foi um pouquinho chato o segundo tempo, né? Mas a gente teve um bom número de oportunidades, a gente teve, como quase sempre, o Courtois salvando e como quase nunca o Courtois falhando. A gente teve um Manchester City que começa muito assustado, né? Que começa muito diminuído pelo impacto do Real Madrid, pelo impacto do Santiago Bernabéu. O primeiro tempo do Manchester City é ruim. A derrota do Real Madrid no primeiro tempo, ela é injusta, porém ela não se faz assim quando você olha para o jogo inteiro, justamente por conta de uma postura decepcionante, talvez, do Real Madrid na segunda parte. As alterações do Xabi Alonso não surtem qualquer efeito positivo para o Real Madrid até a última, quando ele coloca, enfim, o Endrick no jogo. Endrick com 11 minutos em toda a temporada, ele entra na parte final e consegue, por exemplo, colocar uma bola na trave, consegue criar um perigo maior, por exemplo, do que qualquer lance que o Gonçalo Garcia conseguiu organizar no tempo que ele esteve em campo, né? Mas antes de falar do derrotado, não foi o Real Madrid que perdeu, foi o Manchester City que venceu, apesar de que eu ainda acho que a atuação do Manchester City foi aquém do que pelo menos eu esperava, Assim, gente, é um Real Madrid mal das pernas psicologicamente, cambaleante fisicamente, com uma linha defensiva bem remendada e sem Mbappé. Como que o Manchester City começa o jogo sendo, não digo amassado, mas sendo encurralado da maneira que foi, sabe? Assim, eu não entendo como o sistema defensivo do Manchester City conseguiu resistir o primeiro tempo sofrendo apenas um gol, porque a impressão era quase toda a bola roubada pelo Real Madrid, em 2 toques já estava no 1 contra 1 contra a linha defensiva do Manchester City. Isso é uma falta de proteção muito grande, isso é uma falta de encaixe defensivo que eu vejo como um potencial problema para qualquer plano um pouco mais longevo do Manchester City de ser competitivo, especialmente na consistência exigida pelos pontos corridos da Premier League. Então acho que há problemas, eu acho que há problemas defensivos que hoje ficaram muito claros, né? O Rodrigo, para mim, foi o melhor jogador do Real Madrid em campo. Ele que volta a marcar logo contra quem, né? Sabe contra quem? Né? Não sabe de quem, sabe contra quem? O Rodrigo contra o Manchester City, evidentemente, né? Mais certo do que eu sofrer aqui nesse estádio, como adversário, como repórter de um clube inglês. O Rodrigo marca pela primeira vez depois de 32 jogos de jejum. O maior jejum de qualquer atacante em 123 anos de história do Real Madrid, e ele vai e marca contra o Manchester City e joga muito bem. Cria inclusive oportunidades para o Vinícius ter feito pelo menos 2 gols. No primeiro tempo uma cavadinha que deu errado e no segundo tempo uma cabeçada sozinho dentro da área entre os zagueiros do Manchester City, que mais uma vez foram mal nesse lance, né? A gente teve também uma chance muito clara desperdiçada pelo Bellingham e uma grande jogada iniciada pelo Carreiras, que para mim foi muito bem mais uma vez. Passando pelo Vinícius, passando pelo Rodrigo, que foi muito dadivoso ali, deixou o Jude Bellingham cara a cara com o Donnarumma e ele finaliza tragicamente mal, né? Assim, e ele ficou remoendo esse lance por muito tempo, que eu vi ele fazendo sinal negativo com a cabeça, minutos e minutos depois. Uma atuação, mais uma, bem marromeno do Bellingham nessa temporada desde que ele voltou, né? Acho que não está conseguindo encaixar, depois virou segundo atacante junto com o Vinícius, depois da saída do Gonçalo Garcia, e ele não conseguiu melhorar o próprio jogo. O Manchester City tem em Jeremy Doku algo que a gente não viu na temporada passada. Impressionante a efetividade
sem perder a inventividade, né, do Jeremy Doku, assim. Para quem ainda acha que o Guardiola é aquele cara que vai ficar cortando as asinhas de pontas e pedindo para o ponta se resumir a tocar para trás e abrir ali as laterais do time adversário, o Jeremy Doku ele é mais agudo do que certos corais de igreja por aí, assim, sabe? Assim, o Jeremy ele tá fazendo uma temporada espetacular e hoje foi disparado o melhor em campo vestindo a camisa do Manchester City. Não gostei do Matheus Nunes, não gostei do Bernardo Silva, não gostei do Phil Foden especialmente, que vem sendo um dos principais nomes do City nessa temporada. Hoje ficou pequenininho, diminuiu, não foi tão bem, não foi achado e não conseguiu aproveitar as bolas que teve. E tivemos Erling Haaland marcando o primeiro gol da carreira dele nesse estádio. 55 gols em 54 jogos dele dentro da Liga dos Campeões. Está a um gol de empatar com o oitavo maior artilheiro, que é o Ruud van Nistelrooy. Dentre todos esses gols, o primeiro nesse estádio. Grandes jogadores precisam crescer contra grandes adversários em grandes palcos. E hoje o Haaland, que teve até a oportunidade de fazer mais, claro que parou em Courtois, que falha no gol de empate do City, mas depois compensa fazendo 6 defesas contra acho que nenhuma do Donnarumma no jogo. O Erling Haaland ele consegue finalmente começar a criar boas lembranças contra o Real Madrid, né? Os primeiros 4 confrontos, nenhum gol, e agora ele já tem 3 gols nos últimos 2 encontros com o Real Madrid, e daqui a pouco vai encontrar de novo, né? Porque assim, impostos, a morte e Real Madrid e Manchester City na Liga dos Campeões são as 3 certezas que a gente tem nas nossas vidas. E eu queria convidar vocês para conferirem a entrevista que eu fiz com o Erling Haaland, já deve estar nas redes sociais da TNT Esportes. Eu acho que ficou muito boa. O Erling, que começou falando português e terminou falando de bebida alcoólica. Então, assim, né? Se tem um papo melhor, com um enredo melhor do que esse com qualquer pessoa no mundo, especialmente o Haaland, eu acho que eu ainda não o encontrei, modéstia à parte. Mas é isso, cara. É uma vitória recomendável para o Manchester City, porque eu acho que se perdesse aqui, mesmo que ganhasse os outros 2, talvez 16 pontos não sejam suficientes para G8 nessa Liga dos Campeões. Para o Real Madrid, em termos de classificação, não é tão desastroso, tem 12 pontos, pode chegar a 18, e tem 2 jogos relativamente fáceis pela frente. A questão é entender se o que mostraram em campo hoje foi suficiente para salvar ou dar uma sobrevida a Xabi Alonso. Olhando só para hoje, eu não vi um Real Madrid abatido, um Real Madrid entregue e jogadores que não correm pelo próprio treinador, sabe? Assim, eu não acho que hoje tenha sido o capítulo final do Xabi Alonso à frente do Real Madrid. Eu não acho que tenha sido suficiente, eu não vi um time entregue, não vi um time encurralado e amassado. Pelo contrário, como eu falei no primeiro tempo, acho que o Real Madrid foi razoavelmente melhor do que o Manchester City. A grande questão é que acho que hoje encapsula o problema tático do Xabi Alonso no Real Madrid. Porque no primeiro tempo, quando ele foi mais ancelotiano, contra-ataque, esperando o time vir, ele conseguiu ativar a memória muscular desse Real Madrid, que é feito para ter espaço, contra-atacar e atacar esse espaço. E ataca muito bem. No segundo tempo, com o City com a vantagem no placar e sentando um pouquinho na defesa, você viu que não dá para abrir lata com colher. Repetindo a metáfora que eu usei no meu último vídeo, né? Sobre, acho que no último Fred Café, inclusive. E esse vídeo é mais uma vez apoiado pela Melita, inclusive. O nosso Xabi Alonso está tentando abrir lata com colher, porque a lata está fechada quando a defesa está compactada. Quando a defesa está aberta porque ele está no contra-ataque, aí beleza, se a lata está entreaberta você consegue comer de colher, mas você não consegue abrir lata com colher e é isso que ele está tentando. Eu acho que o segundo tempo evidencia muito bem como que esse elenco do Real Madrid é insuficiente. Tem problemas do Xabi Alonso, mas tem problemas também de montagem de elenco em relação a meio-campistas mais verticais, mais criativos, e o nosso querido Nico Paz está lá brilhando pela segunda temporada consecutiva no Como. Como que ele não veio para cá? Me pergunto. Mas é isso, gente. Eu preciso encurtar esse vídeo o máximo possível também, porque assim como o Haaland celebrando a classificação da Noruega para a Copa do Mundo, hoje eu também preciso tomar um negocinho.
com os nossos amigos aqui da TNT que estão presentes no estádio. Então, até o próximo vídeo. Um beijo para você, até o próximo beijo também. Tchau!